Imagine um homem simples, um trabalhador honesto, que sempre dedicou sua vida a Deus. Ele escuta domingo após domingo que precisa dar 10% de tudo o que ganha para a igreja. Ele acredita nisso, pois aprendeu que essa é a vontade de Deus. Mas um dia, ele se vê diante de um dilema. A conta de luz venceu, a despensa está quase vazia e o salário mal cobre as despesas básicas. Ele olha para o pouco dinheiro que tem em mãos e se pergunta: se eu não der o dízimo, estarei roubando a Deus? Estarei trazendo maldição sobre minha vida? A dúvida cresce em seu coração. Ele se lembra das palavras dos pregadores, que dizem que quem não entrega o dízimo não pode esperar as bênçãos do Senhor. Ao mesmo tempo, pensa em sua família e na necessidade de colocar comida na mesa. Muitas pessoas já se sentiram assim, pressionadas, confusas, até mesmo culpadas. E se você já se questionou sobre isso, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos a verdade sobre o dízimo que talvez nunca tenham te contado. Para compreender o dízimo, precisamos viajar no tempo e entender suas origens. Ele não começou com a lei de Moisés, mas remonta aos tempos de Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 14, encontramos um episódio curioso. Abraão havia acabado de vencer uma batalha e, ao retornar, encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Como um ato de honra e gratidão, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado. Mas perceba algo importante. Abraão não estava seguindo nenhuma obrigação ou mandamento. A lei de Moisés ainda nem existia. Ele deu por livre e espontânea vontade, como um gesto de reconhecimento da soberania de Deus. Isso nos ensina uma lição valiosa. O dízimo, na sua raiz, não era um imposto religioso, mas um ato voluntário de gratidão. A segunda menção ao dízimo na Bíblia ocorre em Gênesis 28, na história de Jacó. Depois de enganar seu irmão Esaú e fugir de casa, Jacó tem um encontro com Deus em Betel, onde vê uma visão de anjos subindo e descendo por uma escada que ligava a terra ao céu. Nesse momento, Deus reafirma a promessa feita a Abraão, garantindo a Jacó que sua descendência se tornaria numerosa e herdaria a terra. Impressionado pela revelação divina, Jacó faz um voto ao Senhor. Se Deus for comigo, me guardar nesta jornada, me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Diferente de Abraão, que deu o dízimo espontaneamente, Jacó faz uma promessa baseada na fidelidade de Deus. Ele reconhece que tudo o que possui vem do Senhor e se compromete a devolver a Deus a 10ª parte. Esse relato mostra que o dízimo, desde tempos antigos, estava ligado à aliança entre Deus e seu povo. Não era apenas uma obrigação material, mas um ato de fé e dependência de Deus. Muitas pessoas acreditam que o dízimo, no Antigo Testamento, consistia simplesmente em separar 10% da renda e entregá-la ao templo. No entanto, um estudo mais aprofundado revela que o sistema de dízimos, estabelecido por Deus na lei de Moisés, era muito mais complexo e abrangente. Na realidade, não havia apenas um dízimo, mas 3 tipos diferentes de dízimos, totalizando um percentual bem maior do que os tradicionais 10%. O primeiro e mais conhecido dízimo era aquele destinado ao sustento dos levitas. Em Números 18, 21 a 24, Deus ordena que os israelitas entreguem a 10ª parte de tudo o que produzirem para a tribo de Levi. Mas por que os levitas precisavam desse sustento? Ao contrário das outras tribos de Israel, os levitas não receberam terras como herança. Eles foram escolhidos para servir no tabernáculo e posteriormente no templo, realizando sacrifícios, cuidando dos utensílios sagrados e ensinando a lei ao povo. Como os levitas não podiam cultivar terras nem criar gado como as demais tribos, Deus determinou que os outros israelitas sustentassem essa tribo através do dízimo.
Era uma espécie de imposto religioso que mantinha a estrutura espiritual da nação funcionando. Curiosamente, os próprios levitas também tinham a obrigação de entregar o dízimo daquilo que recebiam. Eles deviam separar a melhor parte da oferta e entregá-la aos sacerdotes, que eram descendentes diretos de Arão. Além do dízimo dado aos levitas, havia um segundo dízimo, conhecido como o dízimo das festas ou dízimo de peregrinação. Esse dízimo não era entregue diretamente ao templo, mas sim separado pelos próprios israelitas para ser usado em celebrações religiosas anuais. Em Deuteronômio 14, 22 a 27, Deus ordena que os israelitas guardem 1/10 de sua produção para consumo próprio, a fim de celebrá-lo em Jerusalém durante as festas sagradas. Se morassem longe da cidade, poderiam converter o dízimo em dinheiro, viajar para Jerusalém e usá-lo para comprar alimentos e bebidas para a festividade. O propósito desse dízimo era garantir que todo o povo pudesse participar das festas religiosas sem preocupações financeiras, promovendo comunhão e alegria na presença de Deus. Além dos 2 dízimos anteriores, havia ainda um terceiro, conhecido como o dízimo dos pobres, mencionado em Deuteronômio 14, 28 a 29. Esse dízimo era separado a cada 3 anos e não era levado ao templo, mas sim distribuído localmente entre os necessitados. Esse sistema garantia que órfãos, viúvas e estrangeiros tivessem o que comer e não fossem esquecidos pela sociedade. Era uma forma prática de demonstrar amor ao próximo e promover justiça social dentro da nação de Israel. Dessa forma, o sistema de dízimos estabelecido por Deus não era apenas um meio de sustentar os levitas, mas também uma ferramenta para fomentar a unidade entre o povo e cuidar dos mais necessitados. Mas o que acontece quando esse sistema se corrompe? Ao longo do tempo, o propósito original do dízimo foi sendo distorcido. Líderes religiosos passaram a utilizá-lo como uma ferramenta de opressão, e a justiça social ficou em segundo plano. No livro de Malaquias, capítulo 3, Deus confronta os israelitas por não entregarem os dízimos e ofertas, acusando-os de estarem o roubando. Muitos utilizam esse texto para afirmar que, se alguém não dizima hoje, está roubando a Deus. Mas será que essa passagem se aplica a nós da mesma forma que se aplicava a Israel? Lembre-se, Malaquias estava falando diretamente ao povo da antiga aliança, que vivia sob a lei de Moisés. A negligência no dízimo não era apenas uma falha financeira, mas uma violação de um sistema econômico e social estabelecido para manter o equilíbrio da nação. Agora, e quando chegamos a Jesus? Será que ele reforçou a obrigatoriedade do dízimo ou trouxe uma nova perspectiva? Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que Jesus mencionou o dízimo apenas 2 vezes nos evangelhos, e ambas as vezes foi para criticar a hipocrisia dos fariseus. Em Mateus 23, 23, Jesus disse: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé." Ele não estava condenando o ato de dizimar, mas mostrando que a verdadeira essência da fé vai além da simples observância de regras externas. Outro episódio marcante é o da viúva pobre em Marcos 12. Enquanto os ricos davam grandes quantias de maneira ostensiva, a viúva deu apenas 2 pequenas moedas. Tudo o que tinha. Jesus a elogiou não pelo valor que deu, mas pela sua entrega sincera. Isso nos ensina que Deus não olha para números, mas para o coração. Jesus não aboliu o dízimo, mas também não o colocou como um mandamento central da nova aliança. O foco do Evangelho não está na obrigação de dar 10%, mas sim em uma vida de generosidade e confiança em Deus. Nos ensinamentos de Jesus, vemos que a ênfase mudou de um sistema fixo de contribuição para um chamado à doação voluntária e sacrificial. Isso é confirmado pelos apóstolos,
que ensinam sobre dar com alegria, conforme Deus coloca no coração de cada um. Portanto, a pergunta não deve ser apenas: preciso dar o dízimo? Mas sim: tenho sido generoso para com Deus e para com aqueles que precisam? Mas então, se Jesus não reforçou o dízimo como obrigação, o que os apóstolos ensinaram sobre isso? Depois da ressurreição de Jesus, a igreja primitiva seguiu um modelo totalmente diferente. Não há nenhum mandamento no Novo Testamento exigindo que os cristãos dizimem 10% de sua renda. Ao invés disso, encontramos ensinamentos sobre doação voluntária e generosidade. Paulo, em 2 Coríntios 9:7, escreveu: cada um contribua conforme propôs em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A oferta não era vista como um imposto religioso, mas como um reflexo do amor e da gratidão a Deus. Os cristãos primitivos compartilhavam seus bens e ajudavam uns aos outros espontaneamente, sem um sistema fixo de contribuição. Se você chegou até aqui e sente um peso no coração porque não pode dar o dízimo como gostaria, quero te dizer algo muito importante. Deus não olha para o valor da sua oferta, mas para o seu coração. O Senhor não quer que você se sinta culpado ou pressionado financeiramente. Ele conhece suas lutas, suas dificuldades e suas intenções. Se você não pode contribuir financeiramente neste momento, isso não significa que você é menos espiritual ou que Deus o ama menos. A Bíblia nos ensina que a verdadeira adoração não está apenas em ofertas materiais, mas em uma vida de entrega, fé e obediência. Deus se agrada daqueles que o buscam com sinceridade, independentemente de sua condição financeira. Seja generoso dentro das suas possibilidades. Generosidade não é apenas dinheiro. Pode ser tempo, palavras de encorajamento, ajuda ao próximo e orações por aqueles que precisam. O maior presente que você pode dar a Deus é um coração cheio de amor, gratidão e fé. Lembre-se do que Jesus disse sobre a viúva pobre. Ela deu pouco, mas para Deus foi muito, porque deu com o coração. Portanto, não se preocupe se não pode dar grandes quantias. Deus vê e valoriza cada pequeno gesto de amor e fidelidade. Ele não está interessado apenas no que você pode dar, mas no que você já entregou a Ele, sua vida e seu coração. E agora eu quero saber de você. Este vídeo te ajudou a enxergar o dízimo de forma diferente? Você já se sentiu pressionado ou confuso sobre isso? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E se essa mensagem foi importante para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus te abençoe e até a próxima.